Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu vou trazer para você uma mensagem do seu amor, independente da situação em que você se encontra. A gente vai ver aqui, investigar uma mensagem dessa pessoa para você. Inclusive, se você ainda não conhece, aqui a gente vai trazer o seu verdadeiro amor. Então, você vai escolher entre as duas opções. A primeira é o pêndulo de cristal e a segunda opção é o quartzo branco, é o pingente de quartzo. Se você precisar pausar o vídeo, faça isso, fica à vontade para escolher com calma, se conectar àquela opção que te chama mais a atenção nesse momento. E eu vou iniciar com quem escolheu o pêndulo. Vamos ver o que vocês têm, né? Qual é a história de vocês? O que está acontecendo nesse momento ou o que vocês trazem do passado? Vamos ver o que sai. Deixar uma leitura bem livre. Vou botar outra opção aqui. Virou aqui o Cavaleiro de Paus. E o 7 de espadas. Me vem uma sensação de que aqui, esse grupo, pelo menos a maioria das pessoas, agora virou o 5 de copas, pelo menos a maioria das pessoas, vocês já tiveram uma história com essa pessoa. Não sei se vocês mentalizaram alguém no momento de escolher, mas é como se vocês já tivessem construído algo no passado, uma história com essa pessoa de fato. E algo aconteceu, aqui a gente tem a carta da Torre, algo aconteceu que rompeu, teve um rompimento. Para algumas pessoas aqui pode ser uma quebra de confiança, uma traição, por exemplo. Algo se quebrou, algo se partiu. Existiam sentimentos, muitos sentimentos, existia uma vontade de construir algo. A última carta que a gente tem aqui é o 10 de ouros. Não tá focando. Existia essa vontade de construir. Mas isso não foi adiante, isso se quebrou, isso finalizou em algum momento do passado. Existia muito desejo, existia essa vontade, acredito que das duas partes. Mas talvez aqui pode ser uma possibilidade. Você que está assistindo tinha esse desejo, essa vontade de construir isso, construir esse 10 de ouros, mas a outra pessoa é como se ela não estivesse na mesma página, vocês não estivessem alinhados de alguma forma. E as atitudes dessa pessoa acabaram afastando vocês. Pode ser, como eu falei, né? Uma questão de quebra de confiança, de traição de alguma forma. Mas pode ser só uma questão de desalinhamento mesmo. Você esperava algo e a pessoa não foi capaz de te oferecer isso que você desejava. Talvez por bloqueios, talvez por situações anteriores mal resolvidas, talvez porque ela simplesmente não estivesse nesse momento, lá, naquele período em que vocês estiveram juntos. Isso pode ter acontecido há muito tempo atrás. A gente pode estar aqui olhando um amor do passado, né? Alguém com quem você se conectou, sentiu que seria aquela pessoa naquele... normalmente a gente acha, né, quando a gente começa a iniciar algo com alguém, a gente sempre acredita que essa é a nossa pessoa. Mas aqui é como se isso fosse muito mais forte. É como se vocês tivessem uma grande certeza. E talvez por isso tenha sido tão decepcionante esse momento de quebra, essa torre que aconteceu, essa ruptura, esse afastamento. Isso te marcou demais, você sentiu demais isso. E me parece aqui que é muito
por algumas cartas que eu tenho, é muito uma questão de imaturidade, não sei se é exatamente a melhor palavra, mas é como se essa pessoa tomasse atitudes que não condiziam com as suas expectativas, com aquilo que você esperava que alguém fizesse, né? E talvez essa pessoa agisse sem pensar, no sentido de maturidade mesmo, né? De eu só sei agir dessa forma. E aí, nessa, a pessoa acaba te magoando, né? Trazendo frustrações pra você. Mas tem aqui esse desejo de estar junto, de construir algo que não foi adiante. Existe uma lamentação aqui. Eu vou tirar algumas cartas desse oráculo, pra gente seguir vendo aqui sobre essa história. Mas é isso, existe aqui uma certa tristeza, uma lamentação, por isso que tinha tanto potencial. Talvez você colocou muita expectativa na pessoa, né? Tinha um grande potencial ali e não foi a lugar nenhum, nada aconteceu. Ou finalizou, né? Aqui o desenrolar disso aqui pode ser muitas coisas. Pode ser que você esteja nesse relacionamento, que você nesse momento esteja se sentindo mais assim, magoada, frustrada, com algo que você esperava que acontecesse e não está acontecendo. Aqui pode ser que vocês tenham terminado esse relacionamento lá no passado. E pode ser que tenha sido há muito tempo, há pouco tempo. Pode ser que você tenha já curado essas mágoas que esse relacionamento deixou, ou pode ser que você também não tenha ainda curado isso. Aqui é como se eu estivesse olhando por uma janela, por uma historinha que está se passando lá longe. Essa é a impressão que eu tenho, por isso que eu falo, né, que pode ser que tenha acontecido há muito tempo. Essa é a impressão que eu tô tendo. Mas o tempo é relativo. Tempo relativo, e esse muito tempo atrás pode ter sido ano passado, há um mês atrás. A gente tem aqui sim. Bom, vou começar pela última carta. Yin e Yang. A energia do equilíbrio. Ou seja, pra mim é como se existisse uma intenção de ter um relacionamento equilibrado, de duas partes se unindo e formando um todo, algo completo, mas o que aconteceu na verdade foi um grande desequilíbrio. Essas energias não estavam equilibradas. Possivelmente, né, essa energia de dar e receber entre vocês, de você se doar e esperar em troca atitudes condizentes da outra pessoa, e isso não acontecer, você doar demais, você se doar demais pro relacionamento e a outra pessoa não fazer isso. E a gente tem esse desequilíbrio. Junto disso, temos aqui, a primeira carta que saiu é uma recessão de alguma forma financeira, uma contração, uma restrição financeira. Então pode ser que para alguns, tem duas mensagens aqui nessa carta. Para alguns, pode ser que vocês tenham passado por a questão financeira impactou muito o relacionamento. Isso não vai ser para todo mundo, mas para alguns pode ser de alguma forma uma confirmação de que você está na leitura certa. Pode ter sido algo que foi impactado pela forma como essa pessoa lidava com o dinheiro, pela situação financeira do casal, pelas dívidas, por exemplo, né? A pessoa, ao invés de tentar sair das dívidas, se colocou cada vez mais e isso foi pesando na relação, até falando, né, nessa história, nesse lugar de dar e receber, né? Essa troca, porque de alguma forma isso te impacta também, isso acaba caindo pra você, né? Ou vice-versa, pode ter sido aqui você que não lidava com maturidade com as suas questões financeiras e isso acabou pesando no relacionamento
Para algumas pessoas pode ser uma diferença social aqui, pode ser que uma das duas partes tinha uma condição muito diferente da outra pessoa. E isso acabou influenciando e causando esse afastamento. Mas, de modo geral, o que essa carta traz, eu levo a questão financeira para a ideia, para o termo da abundância, da prosperidade, uma mentalidade de escassez. Aqui a gente tem a restrição financeira, uma mentalidade de escassez, ou sua ou da outra pessoa, pode ser as duas coisas, um, outro ou os dois. Como assim? Mentalidade de escassez não significa só como a pessoa enxerga o dinheiro, mas é como ela se coloca na vida, como ela flui na própria vida. Então pode ser que sim, para algumas pessoas, a situação financeira, profissional, financeira, enfim, causou problemas que causaram, né? Problemas que causaram essa ruptura, esse afastamento. Mas pode ser, por exemplo, você que está assistindo, que tem ou tinha e já começou a trabalhar isso, essa mentalidade de escassez, no sentido de, por exemplo, eu não mereço, eu não sou o suficiente, eu não sou capaz. Isso te coloca num estado, em primeiro lugar, de desequilíbrio interno e também nesse estado de baixa vibração. Você é como se você não estivesse na luz, você está na sombra. E isso, a sua própria mentalidade também pode ter contribuído para essa ruptura. Não só atitudes da outra pessoa. E isso aqui, não tô aqui para puxar a orelha de ninguém, mas é o que está me vindo. Nem sempre as coisas que acontecem são culpa de um ou de outro, mas são circunstâncias. E quando a gente não tem consciência, quando a gente está nesse lugar de ignorância, a gente acaba, de alguma forma, tendendo a culpar o outro, quando, na verdade, as nossas atitudes tiveram força também para... As atitudes e a falta delas, né? Tiveram a sua parcela de relevância no desenrolar dos acontecimentos. Além disso, a terceira carta que eu tenho aqui fala sobre o primeiro chakra, com o arcanjo Miguel, Micael, que está aqui. E esse chakra, o chakra básico, ele é o que nos conecta à nossa segurança, às nossas questões materiais, por exemplo, a segurança, a nossa confiança, a nossa segurança. Então, e também, já acho que falei isso aqui num vídeo há um tempo atrás, não é algo que eu soubesse antes, mas em algum momento eu ouvi alguém falando sobre isso e eu achei muito interessante. Esse chakra, o chakra básico, é aquele que conecta a gente, é o que mais conecta a gente à nossa ancestralidade. É a primeira camada, é como se fosse a nossa base de fato. E de alguma forma essa base está relacionada à nossa ancestralidade, né? À nossa linhagem. Então faz muito sentido isso aqui. Essa conexão com a ancestralidade, a repetição de padrões, principalmente padrões de escassez, porque, querendo ou não, a gente vem, hoje em dia o planeta está se limpando, né? A gente está começando a ganhar consciência sobre muitas coisas, mas as gerações anteriores, principalmente pelas questões sociais do mundo, né, de antes, eles vêm de um momento de recessão, de restrição, de escassez de fato. Então essa mentalidade acaba influenciando a gente. E o nosso papel aqui hoje é limpar isso de nós. A gente não precisa mais viver com essa mentalidade. A gente pode viver com uma mentalidade de prosperidade. Mas é preciso trabalhar isso, se limpar disso. Enfim, fui aqui para um lado que
não era exatamente o que... Esse tipo de mensagem eu geralmente trago nos outros vídeos, né? Que eu posto aqui na segunda-feira. Mas é como se isso aqui fosse um fator muito importante que influenciou nessa ruptura. E sim, pode ser pela outra pessoa, mas eu acredito muito que seja pelos dois aqui. Você também tem a sua contribuição nesse sentido. Vamos ver o que vem aqui com esse outro oráculo sobre essa conexão. A paciência, eu aceito que tudo acontece no tempo divino ou numa ordem divina. É a frase que essa carta traz. E é muito curioso sair isso aqui, porque... E o crescimento. Vou ficar com essas duas só. A gente vai ver na sequência o que você pode esperar no futuro, né? A gente tá aqui olhando para o passado e daqui para frente, né? O relacionamento entre vocês. O que acontece? Por enquanto eu tô contando a história do passado, até para você saber se essa é o seu grupo ou não. A outra carta que a gente tem é do crescimento. Eu quero expandir minha consciência. Eu desejo expandir a minha consciência. E falando, né, aqui enquanto eu falava, e essa primeira que saiu, enquanto eu falava, né, das questões de mudança de mentalidade, de escassez, esse relacionamento com a ancestralidade, tem muito a ver com isso, essa paciência de você, a própria palavra, né, a paciência de você, com muita gentileza, se colocar nesse lugar de abertura, eu me permito mudar esses padrões, com muita calma, com muita tranquilidade, sem querer me atropelar. Eu vou, aos poucos, limpando isso tudo. Porque quando eu me limpo, eu me preparo para algo melhor. Seja um novo momento nesse relacionamento, seja uma nova pessoa. Mas é algo melhor, algo que tá nesse lugar mais desenvolvido. E o crescimento também tem bastante a ver aqui com essa ideia, né, de ancestralidade, inclusive. Mudança financeira. O que eu vejo aqui, a gente está olhando para o passado, mas antes de tirar aqui, a gente vai ver, mas já está me vindo aqui é como se fosse um desenrolar de uma história. Então, se você se identificou com essa questão, por exemplo, dos problemas financeiros, o que me vem aqui isso aqui está em mudança, isso está em processo de transformação. Mesmo que hoje você ainda esteja num lugar, você ou outra pessoa, esteja num lugar em que, assim, não tá bom, ainda não tô vivendo confortavelmente, mas isso está em processo de mudança. Por quê? A gente tem muito forte essa questão de segurança, né, de mais material até, com esse primeiro chakra, as restrições financeiras. Eu tenho aqui o 10 de ouros, que é uma carta de prosperidade, traz essa energia de construção. Eu consegui construir algo na minha vida, algo próspero. Essa é a última carta desse primeiro bloco, né, de cartas que eu tenho. E a primeira de todas foi, acho que eu não mostrei, mas o Cavaleiro de Paus, que é uma carta de fogo, que traz esse impulso de mudar, de fazer acontecer. Eu saio daqui e eu vou pra cá. Eu não fico parada no mesmo lugar, eu não me contento em ficar parada no mesmo lugar. Eu quero a mudança, eu quero o melhor pra mim. Então aqui eu vejo como você e a outra pessoa têm, apesar de questões que vocês possam vir trazendo, até inconscientes, né, da ancestralidade, né, que veio na programação, que você nesse momento talvez precise olhar para isso, para trabalhar essas questões e sair desses padrões de escassez. Aqui é como se
mesmo que isso seja inconsciente, esse impulso aqui ele é muito forte de eu não vou me contentar jamais com ficar no mesmo lugar, eu quero sempre algo novo, eu quero sair, eu quero mais. Então, isso aqui é um processo, o que é muito positivo. Agora a gente vai ver o que vem a partir disso, né? O que o futuro reserva para vocês. Você, com essa pessoa aqui, como eu disse, a maioria aqui me parece, né? A história que eu trouxe é de uma história que já aconteceu. Pode ser, não vou falar isso agora praticamente no final do vídeo, mas enfim, também pode ser que a gente esteja olhando aqui para uma vida passada, se fizer sentido. Se você ouviu até aqui e meio que não se identificou, a gente pode estar falando de uma vida passada, de um encontro nessa outra vida, e agora a gente vai ver no momento presente, né, o que essa vida de agora traz para vocês. Ou se aqui, como eu disse, a maioria, você já viveu essa história com essa pessoa no seu passado. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Para você que escolheu o pêndulo, você e essa pessoa. Isso tudo para dizer que eu não vejo aqui uma situação de pessoas que não se conhecem. Você escolheu essa opção e você não conhece esse grande amor aqui de quem a gente está falando. A não ser que seja no caso de uma vida passada. E aí, uma dica. Se você sente, você pode estar até sozinha, mas você sente que aquela coisa de eu sei que essa pessoa tá por perto. Eu não sei como, mas eu sinto de verdade, assim, dentro do meu coração, eu sinto que essa pessoa existe, ela tá mais perto do que eu consigo enxergar. É dela que a gente tá falando. O que tenho, né, no futuro, uma carta, comunicação. Tô usando aqui o Lenormand. A gente tem a carta, a criança. A princípio, eu vi aqui o coração. Só cartas interessantes até aqui. O coração não virou, mas o chicote. O chicote, ela é uma carta de... Como é que eu vou dizer? Primeiro lugar, de movimento. Eu relaciono, é muito curioso, eu relaciono e o cavaleiro. Independente de gênero, sempre que sai, né, principalmente em leituras coletivas, o cavaleiro ou a dama, o homem ou a mulher, me traz essa ideia de... é uma energia de uma pessoa, especificamente uma pessoa, que tá próxima. E eu acabei de falar, né, se você sente mesmo que você não tenha vivido uma história assim no seu passado, se você sente que essa pessoa tá perto, isso aqui só confirma exatamente isso. E para quem já conhece, isso aqui me confirma que esse momento passado, essa torre, essa ruptura aconteceu. E isso aqui está num processo muito rápido agora, no presente. Pode ter acontecido há 20 anos atrás e vocês se afastaram. Mas agora, no momento que você está ouvindo essa mensagem, isso está se transformando e vocês estão se aproximando. De alguma forma, em breve, eu vejo por isso, né, por essa energia desse homem aqui, do cavaleiro, em breve você de alguma forma vai receber informação ou contato dessa pessoa. A gente tem a carta aqui, uma mensagem sendo enviada, uma mensagem chegando para você. Pode ser através de mídias sociais, pode ser através de uma pessoa em comum, você sabendo algo dessa outra pessoa, ou pode ser um contato realmente direto dela, ela te abordando. Oi, tudo bem, sabe? Assim. Mas alguma informação ou comunicação chegando rápido pra você, porque tá perto. O que eu ia falar do chicote é que eu conecto muito essa energia dessa carta com esse cavaleiro aqui de paus, porque a energia do chicote, ela tem um movimento, né? O chicote, ele faz um movimento, ele tem essa força do
eu associo a uma força do fogo que é rápido e ele causa algo, sabe? É um objeto que faz um movimento e causa uma reação. Pode ser de corte, pode ser de enlaçamento para puxar e trazer para perto, pode ser várias coisas. Mas, principalmente, né, a questão do fogo, essa intensidade, algo que é intenso, é um movimento muito intenso. E, ao mesmo tempo, né, como eu acabei de falar, pode significar aqui um corte no sentido de o que era antes acaba. Isso tudo que a gente viu até aqui, isso tá chegando ao fim, é um ciclo que tá se encerrando e um outro vai se iniciar. Um outro diferente, um outro melhor, mais próspero. Eu interpreto assim, porque essa pessoa se aproxima, tem essa comunicação aqui e a gente tem a criança. Primeiro de tudo, a gente tem aqui o Ás de Copas na carta do Cavaleiro. Então já é um ótimo indício dessa oportunidade nos relacionamentos. E a gente tem a carta da criança, que traz a ideia do novo, do inocente, de um novo início, um novo momento, com essa leveza e essa inocência da criança. Para algumas pessoas, a criança pode significar, inclusive, uma criança de fato, né? Que você pode ser aqui que essa pessoa ou você tenha filhos e isso seja um fator importante na dinâmica de vocês. Pode ser que essa pessoa, inclusive, tenha amadurecido pelo fato de ter tido filhos. Dependendo da história, né? Lembrando lá do início, que a gente estava falando aqui, pode ser que essa pessoa tenha amadurecido por conta disso. E pode ser que isso aqui também represente que vocês vão gerar algo juntos. Não necessariamente filhos, se isso não fizer sentido para você, mas que vocês vão construir algo que se inicia, algo que nasce a partir desse reencontro. E é uma carta que por si só, para mim, representa esse reencontro, positivamente falando. Vamos ver o que mais vem. A Lua. Não vou me alongar muito, porque senão eu fico aqui falando até amanhã. A Lua trazendo, sabe aquela ideia de... E é muito engraçado porque é algo que eu tava visualizando antes de começar a leitura, pensando no que eu traria de mensagem. Eu fiquei visualizando, veio uma imagem de um céu estrelado à noite e eu fiquei lembrando da carta da estrela. Mas aqui essa lua me remete a isso, aquela situação prazerosa de vocês olhando para o céu, sabe? Olhando as estrelas, admirando as estrelas juntos. Me traz muito essa sensação de desfrutar de momentos juntos. É muito curioso, porque a lua por si só, essa carta, né? A lua por si só, ela não traz esse tipo de mensagem, mas é isso que tá me vindo. O admirar a lua. Me vem também pela carta em si, como eu tenho aqui a lua e essa carta, coisas sendo reveladas, verdades sendo reveladas para você. Pode ser que essa pessoa chegue e te conte algo, te conte o ponto de vista dela sobre essa situação que vocês viveram. Ela te revele, te traga informações que podem mudar muito o seu ponto de vista sobre a situação, sobre a pessoa. Algo sendo revelado aqui para você. Também porque eu tenho aqui os pássaros, que para mim é uma carta que fala disso também, de comunicação, de algo sendo expressado. Os pássaros, eles me trazem uma sensação de uma energia bem positiva, de liberdade, remete, né, à liberdade, então remete também à questão da prosperidade em si. Esse voo, o abrir as asas e voar, ir para onde você deseja, sabe? Os pássaros, eles são livres para serem como eles são e se expressam, né? Eles cantam e tem uma beleza muito grande nesse cantar.
Então me remete, me leva a pensar sobre a questão da prosperidade em si. E é muito bonito sair essa energia aqui, que conecta a ideia de comunicação, de uma mensagem chegando para você, de esses pequenos bloqueios de prosperidade que aconteceram no passado e esse ciclo ficando para trás, se encerrando e vocês iniciando aqui uma nova jornada. Eu vejo como uma mensagem muito positiva de reunião, de vocês se encontrando ou se reaproximando, né? Se vocês não perderam o contato, né? Mas se afastaram de alguma forma, vocês se reconectando, reencontrando e com mais maturidade, iniciando uma nova história daqui pra frente, com todo o potencial para ser diferente do que foi no passado mesmo. Eu tô olhando aqui os naipes dessas cartas do Lenormand que estão aqui. Eu tenho o 8 de copas aqui. Eu tava vendo vários corações nessa carta da lua aqui. Ela representa o 8 de copas, que é uma carta que fala sobre se afastar de algo, abandonar algo, deixar algo para trás. Eu vejo que não é deixar a pessoa e nem a pessoa te deixando. Aqui é deixar esse ciclo de escassez para trás e iniciando uma nova vida. Agora, uma vida em que vocês têm uma nova oportunidade de desenvolverem algo que realmente traz, que aquece o coração, sabe? Uma oportunidade de vocês poderem desenvolver um relacionamento muito mais maduro e muito mais próspero. É isso que eu tenho aqui pra você. Essa foi a mensagem, vou finalizar ela aqui. Muito obrigada por me permitir fazer essa leitura pra você. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! A gente vai agora pra mensagem de quem se conectou com o pingente de quartzo branco. E eu não falei isso no primeiro grupo, não usei a opção em si como mensagem, mas me ocorreu agora de falar que pode ser que você ou a pessoa tenha um A no nome. A letra A seja importante como uma inicial, por exemplo, ou de um apelido. O A tenha... ele exista de alguma forma como símbolo para vocês. Porque para algumas pessoas, estou falando isso porque para algumas pessoas pode ser que você não conheça. A gente vai ver aqui se a gente vai estar falando de uma história de duas pessoas que já se conhecem, como foi no primeiro grupo. Então, se você ainda não conhece, pode ser um sinal que você vai saber que você encontrou a pessoa de quem a gente vai falar, porque pode ter um A de inicial no nome dela. Vamos ver aqui o que sai de mensagem para você. Vamos ver aqui qual é a história que a gente está falando. Para você que escolheu a segunda opção. Caiu aqui, eu vou deixar invertido. Ah não, não caiu invertido não. Perdão. Caiu o 8 de paus. E o As de espadas. Eu achei que estava invertido. Eu normalmente não uso as cartas invertidas, mas quando ela cai, eu acabo deixando. Mas não foi o caso. O 8 de paus, ele representa algo que... ele representa movimento, né? Uma jornada em andamento. E eu vou ver ainda o que essas cartas falam do relacionamento, né? Das duas, da conexão em si. Mas eu já posso falar sobre essas duas cartas que eu tenho aqui na minha frente. O 8 de paus e o As de espadas. Como eu estava falando, né? Uma jornada de crescimento, de amadurecimento. Talvez você, talvez a outra pessoa, possivelmente os dois, estão num processo de amadurecimento, de ganho de consciência, mudança de mentalidade. Saiu no primeiro grupo.
E inclusive acabou de sair aqui uma carta que saiu lá também. 7 de espadas. Mais um ganho de consciência, uma mudança de mentalidade. Vejo de alguma forma. Isso aqui em processo, em desenvolvimento. E isso, por que eu tô falando isso, né? Porque isso afeta a conexão. Você conhecendo ou não essa pessoa. Se é alguém do seu passado ou se é alguém que você ainda não conhece. Você estar nessa jornada de amadurecimento, de busca de respostas. Pode ser aqui, para alguns, de expansão da consciência. Isso tudo influencia, sem sombra de dúvidas. Influencia no tempo, né? Quando você vai conhecer essa pessoa, se é agora ou lá no futuro. Isso influencia como vai ser essa conexão, né? E eu acredito que é um processo que os dois estejam passando. Pode ser aqui que não tá me vindo. No primeiro foi muito forte, assim, a história de duas pessoas que já se conhecem, já desenvolveram um relacionamento em algum momento da vida. Aqui não tá me vindo isso. Na verdade, pelo contrário, pode ser o seu caso. Pode sim ser que você já conheça essa pessoa de quem a gente tá falando. Mas... E a mensagem ainda vai ser pra você. Mas tá me vindo aqui também forte, como se... Tá cada um caminhando aqui. Vocês ainda não cruzaram os caminhos, sabe? Me traz essa impressão, essas cartas. Porque eu tenho o 7 de espadas. Já mostrei duas, né? 7 de espadas. É alguém aqui agindo sorrateiramente, como se ele tivesse planejando algo. Então, me remete a essa coisa de... Existe um plano para que vocês cruzem o caminho um do outro. Eu tenho aqui o 5 de paus, que é uma carta que fala, tradicionalmente, ela fala de uma confusão, uma briga, né? Um momento de tensão. Só que aqui, essa carta, sempre que eu olho para ela nesse tarô, essas linhas que são os paus, né? O elemento aqui sendo cruzados, me remete a caminhos. Sempre que eu olho para essa carta, me parece que eles estão andando por caminhos. Cada um está andando num caminho diferente. E isso é o que causa a confusão toda dessa carta. Essa é a historinha que essa carta aqui nesse tarô me conta. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a carta que fala de uma viagem. Um outro tarô que eu tenho, essa carta se chama Viagem. É uma carta que traz o movimento, traz algo saindo de um lugar e indo para outro, algo chegando até você. Pode ser, aqui, essas duas que saíram primeiro, uma comunicação dessa pessoa. Pode ser que, mais uma vez, independente de você já conhecer ou não, pode ser as duas possibilidades aqui. Muitos ainda não conhecem, mas estão a um passo de conhecer essa pessoa. Alguns já conhecem, mas não estão juntos ou nunca tiveram um relacionamento de fato com essa pessoa. Pode ter sido um interesse, alguém que você nutriu sentimentos, mas nunca desenvolveu algo. Também é possível. E aqui o que essas cartas trazem não aconteceu no passado, nada aconteceu no passado, ou você ainda não encontrou essa pessoa, porque os dois estão nesse processo de desenvolvimento. Vocês precisam estar prontos para se encontrar. Não tem como adiantar isso. Tem como você seguir no seu processo, mas não tem como adiantar. E pode ser que... Eu não mostrei a última carta. O Rei de Copas. O Rei de Copas, o naipe de Copas é um naipe que fala de sentimentos. Aqui, várias mensagens estão me vindo ao mesmo tempo, eu não sei por qual eu começo. Vou terminar de falar aqui do Rei de Copas. Ele
O naipe de copas fala de sentimentos, então pode ser que esse processo aqui de amadurecimento seja emocional também. Vocês trabalhando as suas questões emocionais. Pode ser que essa pessoa, por exemplo, tanto a pessoa como você esteja curando feridas emocionais de passado, de outros relacionamentos, enfim, da vida. E um outro símbolo que tem aqui, que é muito forte pra mim, que é relevante nesse caso, é que ele tá de olhos fechados. Então, pra mim é como se você nunca tivesse visto essa pessoa, ou você não está vendo. Não tá em contato, não tá próxima, ou não conhece. Mais um símbolo aqui que fala, né, de possivelmente, algo que nunca aconteceu. Você nunca olhou de fato para essa pessoa. É mais ou menos isso. Mas, aí voltando à mensagem que eu ia falar antes, é como se vocês já estivessem conectados. Intuitivamente, você de alguma forma já acessa a energia dessa pessoa. Esse rei aqui me traz essa impressão de que é como se ele estivesse aqui nessa posição de meditação, né? Em contato com esse plano sutil. E lá, nessa outra dimensão, vocês se conectam. A carta do 8 de paus, como eu falei, ela também pode representar uma comunicação, uma mensagem chegando até você. E se eu tenho esse ás de espadas, também me fala sobre essa conexão psíquica. Até pelo desenho em si, essa espiral aqui na mente, né, na cabeça. Me vem isso forte, assim, existe uma conexão entre vocês. Intuitiva, psíquica, em um outro plano. Isso aqui já existe, vocês já estão conectados. Pode ser que para alguns, né, dependendo se você acredita nisso, esse encontro ele foi combinado muito antes de vocês estarem aqui. Tem um porquê desse encontro ter sido combinado. É um encontro de almas de fato. Tem um motivo. Então, é isso que está me vindo com essas cartas. Vocês nunca desenvolveram nada, só existiu o interesse, pode ter sido aqui, se for esse o caso. E eu falei mais ou menos isso no primeiro grupo também. Pode ser que você, em algum momento, tenha cruzado o caminho de alguém e sentiu uma atração muito forte por essa pessoa. E aí isso te fez, né, começar a se questionar por que eu me senti assim tão atraída por essa pessoa? E tem um porquê. Esse encontro foi forjado pela espiritualidade, pelas almas de vocês. Ele precisava acontecer. A gente vai ver aqui o que vem no futuro, mas ele precisava acontecer. Tinha um porquê. E eu acredito muito que seja para de fato que vocês buscassem as respostas, para que vocês olhassem para esse outro lado da vida, para o lado mais sutil, aqui voltando, né, a essa figura do Rei de Copas aqui, para que vocês se conectassem com o campo emocional de vocês, fazendo as curas necessárias, se preparando para novos momentos, novas situações. Tudo tem um porquê na vida, né? Tudo acontece por um motivo. Sempre em prol do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento pessoal. Então esse encontro foi mais um desses pontos. E não quer dizer que seja só isso, mas foi um dos porquês que você encontrou essa pessoa ou que você vai encontrar no futuro. Sempre vai ter um porquê maior do que só dar beijo. Vamos dizer assim, né? O relacionamento em si, a troca afetiva, ela é muito boa e importante, mas o relacionamento não se resume a isso. Tem algo muito mais profundo envolvido. E esse é o grande motivo, que é isso que te ajuda nesse seu processo. No processo de desenvolvimento da sua alma. É isso que conduz esse encontro. Então, se você ainda não conhece, a gente vai ver aqui as cartas do futuro. Mas se você ainda não conhece, pra mim, aqui vocês já estão conectados. Pode ser até que você já
receba informações dessa pessoa. Por exemplo, você pode vir a sonhar com uma figura e depois você conhece alguém que no futuro, né, você encontra alguém e de alguma forma é como se você já tivesse visto aquela pessoa e você viu nos seus sonhos. Pode ser esse encontro na quinta dimensão. É sempre possível, porque aqui já tem essa conexão. Mas tem algo que está escondido. Essa carta desse 7 de espadas aqui me traz muito isso. A mensagem é, né? Os caminhos não se cruzaram ainda, eles ainda vão se cruzar. Ou, novamente, né? Aí sim, no momento certo de vocês desenvolverem algo. Isso no momento está escondido, isso ainda não foi revelado. Essa pessoa ou o momento certo, né? O quando e onde ainda não foi revelado. A gente tem aqui a ação. Caíram 2 aqui na minha mão. Não, muitas cartas. 4 cartas. 3 cartas. Vou ficar com elas. E só. Pra não falar muito. A primeira que saiu foi a carta da ação. Ela remete muito ao 8 de paus que a gente tem aqui. É uma repetição da ideia de que esse movimento, essa aproximação, pra mim é como se estivesse a um passo de acontecer, tá na iminência de acontecer. Vocês estão quase tropeçando um no outro, ou quase se reencontrando, se reaproximando. Se vocês não tiveram a oportunidade de desenvolver algo no passado e se conheceram e acabaram se afastando, isso vai mudar. Esse status vai mudar num futuro muito próximo. Porque essa carta de movimento, 2 cartas de movimento trazem essa mudança, trazem essa ação acontecendo aqui. Essa carta da ação fala isso. Então, pelo menos um reencontro vai acontecer no futuro próximo. A gente tem o mundo. Aqui, os símbolos que vão surgindo sempre vão reforçando a mensagem que já foi dita. Essa carta do mundo, aqui, a imagem que me vem é como se 2 pessoas estão caminhando, estão vivendo as suas vidas, cada uma no seu mundo, e esses mundos vão colidir. Vocês vão cruzar o caminho do outro. Essa carta reforça isso pra mim. Se eu for olhar pra ela, fazendo referência à carta do mundo no tarô, aqui não é um tarô, é um oráculo, mas se eu for coordenar ela com a ideia do que é a carta do mundo no tarô, é uma carta que fala de fim de ciclo, é algo se encerrando e um novo ciclo surgindo, vindo na sequência. Então, o momento de afastamento, de desencontros, tá acabando, esse período tá finalizando e agora vocês vão ter uma nova oportunidade de se reencontrar, de cruzar novamente o caminho um do outro. E aí, olha só o que vem aqui. As outras 2 cartas que pularam aqui, que caíram. 2 figuras, um casal. Independente de gênero, eu sempre leio energia. Mas, aqui pra mim, energia feminina e energia masculina, elas são complementares. Independente, né, de como é a configuração do seu casal, existe uma parte que vibra na energia mais feminina e uma outra parte mais masculina. Mesmo que não seja, né, aquela questão do não binário. Ninguém é 50% as duas. Você vai sempre tender, mesmo que isso mude conforme o tempo. No momento você tá vibrando mais no feminino, no outro momento mais no masculino. É possível, né? A fluidez tá aí. Mas ainda assim, você nunca vai ser 50%. Em algum momento você vai ser mais um ou outro. Então, a outra pessoa, o seu par, também. E é nesse lugar que vocês se complementam. Pra vocês formarem... Não foi aqui que saiu. Foi acho que no primeiro grupo. Saiu o símbolo do Yin e Yang. E é isso. A energia feminina... A polaridade, né? A energia feminina e masculina se unindo. Formando uma coisa completa. Então, quando vem aqui o feminino e o masculino, juntos, um ao lado do outro, inclusive, né? Saíram juntos. Me traz muito essa ideia de união, mais uma vez. Essa união, ela tá na iminência de acontecer. Essas energias estão tão fortes no seu campo
que elas se apresentam aqui na leitura. Vem a figura feminina e masculina. É isso que me traz de mensagem. Além disso, a gente tem a mulher, a carta em si, né? A mulher segurando o coração e o homem segurando a moeda. É isso que vem escrito nas cartas. E o que isso traz é sentimentos e prosperidade. Um transbordamento emocional, essa união que proporciona para vocês essa união afetiva, esse transbordamento de fato do amor, mas que também traz prosperidade para a vida de vocês, um relacionamento próspero, uma oportunidade de desenvolver um relacionamento próspero, com essa riqueza, sabe? Próspero no sentido de riqueza, não financeira, monetária, mas de experiência mesmo, né? De viver uma vida abundante. É isso que esse relacionamento traz aqui pra mim. Até aqui temos uma história bem positiva. Vamos ver o que mais sai. Aqui com esse outro oráculo, depois a gente vai ver o futuro desse relacionamento. Vou aceitar. Ela não quis voltar. A preocupação. Eu tô aprendendo. Paciência também saiu no primeiro grupo. Talvez algumas pessoas estejam vendo as duas. Eu vou aceitar mais uma. Aqui, a gente tem. Eu estou aprendendo que a preocupação, me preocupar com algo, não muda os resultados. O que essa carta te traz é, principalmente se aqui eu, por enquanto, ainda estou olhando para o passado. Que não é um passado em si, é a configuração desse relacionamento, né? Não foi um relacionamento. É isso que está acontecendo na vida de vocês, na conexão de vocês. Então essa carta traz uma mensagem para não se preocupe. Viva a sua vida, deixe as coisas fluírem, não tente prever o resultado de nada, não tente apressar nada. Só vai vivendo, vai trabalhando nas suas questões, curando o que precisa ser curado, vivendo o que precisa ser vivido. Não fica esperando também por essa pessoa, no sentido de eu vou saber quando for a pessoa certa, e nisso você se fecha e não interage com ninguém, nenhuma pessoa nova, né? E isso pode acabar te afastando, porque nisso você pode... Aqui eu não acredito que seja possível vocês se perderem um do outro, sabe? Do tipo, tava distraído e não vi a pessoa passando do meu lado. Você vai ver. Vocês vão conseguir reconhecer um ao outro, saber que vocês são a pessoa um do outro. Ou uma da outra, né? Mas é como se isso, de alguma forma, se você se fechar, é como se você, de alguma forma, afastasse, retardasse o processo. Então, deixa a vida fluir, deixa as coisas fluírem. Aceita as coisas como elas são. Não tenta forçar a barra para nada, mas diga sim para tudo que cruzar o seu caminho, claro que é. Tudo que te fizer bem. Tudo que seu coração te disser para aceitar, aceite. Pode ser que ali você encontre algo surpreendente. Seja a pessoa, seja algo que colabora com o seu processo, com o seu desenvolvimento. E é isso que te ajuda a se aproximar cada vez mais dessa pessoa. Paciência, a outra carta que tem aqui, também tem a ver com isso que eu acabei de falar. Eu aceito que tudo acontece no tempo divino ou numa ordem divina. É isso que essa carta traz. Já falei, né, sobre paciência, sobre esperar o momento certo. Isso aqui não tem como errar, como perder. Vai acontecer no momento certo, quando cada um dos dois estiver preparado para viver essa história. Não tenha dúvida. E a última carta é a carta da solitude. Eu sei que eu nunca estou sozinha. Olha só, reforçando aqui o que eu falei sobre vocês já estarem conectados. Para mim isso é muito forte. Vocês estão ligados de alguma forma. Seja porque vocês já se conhecem,
se encontraram, não tiveram como viver uma história. Mas e hoje pode ser que vocês estejam completamente afastados, mas vocês ainda estão conectados. Existe uma ligação muito forte entre as almas de vocês aqui, mesmo que não tenha comunicação. E mesmo que vocês ainda não se conheçam, né? Se for esse outro caso. Isso pra mim é muito forte. Você nunca tá sozinha ou sozinho. Essa pessoa tá sempre com você. Linda mensagem. Adorei. Vamos ver aqui o que o futuro reserva pra essa conexão. O que vai acontecer daqui pra frente, né? Entre vocês. Vou virar essa aqui. O coração, que fala de amor, fala da união acontecendo. Isso aqui, como eu vou repetir de novo e de novo e de novo, tá? Um passo de acontecer essa união. E claro que estamos falando de tempo divino. Para algumas pessoas, isso significa que semana que vem você vai encontrar ou reencontrar essa pessoa. Para outras pessoas, pode durar um ano. Esse processo aqui, até você encontrar. E mesmo assim, isso significa um passo de acontecer. Porque você passou a vida inteira até chegar nesse momento, se preparando para esse momento. Então não tem atraso, nunca tem atraso no tempo divino. Tenha certeza disso. Nossa, até me arrepiei de falar isso. A outra carta que a gente tem é a casa, que traz estabilidade. Se vocês não tiveram a oportunidade de estabelecer um relacionamento, aqui o futuro reserva para vocês esse relacionamento vingando, né? Se estabelecendo, se estabilizando, criando raízes sólidas, né? Criando uma base sólida, a casa, a estrutura, estruturando. Junto aqui, né, com a carta do coração, só reforça essa ideia de o que o futuro traz para vocês é uma nova oportunidade, agora sim, para que vocês desenvolvam esse relacionamento, construam esse relacionamento. O jardim. Gente, eu quero essa leitura pra mim. A gente tem aqui o jardim, que traz esse momento de desfrutar, de aproveitar. Eu gosto sempre de contar a historinha das cartas, né? A historinha dessa carta é: aqui você chega no momento, aqui no futuro, você vai chegar no momento de sentar aqui e aproveitar. Você caminhou, você vem caminhando, vem procurando, vem buscando, vem se preparando. Vem muitas vezes se frustrando com pessoas erradas. Não existe errado nesse sentido, né? Tudo é aprendizado. Mas se frustrando com relacionamentos que não deram certo, e tudo isso foi te preparando para esse encontro. Tem uma música, se eu não me engano, de Jorge Versilo, que fala isso. Veio de amigo a amigo me apresentar a você, algo assim. Mas tem uma parte que ele fala de fui me preparando. Enfim, não lembro a letra agora, mas tem isso de fui me preparando. Cada relacionamento que você viveu, cada encontro e cada desencontro que você veio vivendo até o momento, foi te preparando para essa pessoa. Então você agora chega aqui nesse lugar e você pode sentar e descansar, sentar e aproveitar a brisa nessa sombra dessa árvore. Então é uma carta que traz esse momento de aconchego, de desfrutar, de um momento gostosinho para viver, sabe? Aqui não tem tempo ruim nesse lugar, nesse jardim aqui. Tem só coisas boas para serem vividas ali e histórias. Aquele banco de praça, né, em que você senta e cria ou conta histórias. Eu sempre inventando historinhas com as cartas. Mas é isso que me vem. E aqui a gente tem as flores, né, que também trazem muita felicidade, muitos momentos positivos. São as flores num jardim. Tem aqui as duas borboletas. Outro símbolo aqui que remete a essa união. Um jardim de muita beleza, muita felicidade, muita
muita positividade. E essas duas borboletas ali complementando isso. Esses dois seres que se conectam. E se você já viu duas borboletas voando por aí juntas, elas fazem uma dança tão linda que eu sempre fico parada olhando. A louca, né? Mas eu sempre fico parada olhando. Porque é muito bonito, elas ficam dançando, uma junto da outra, indo pra lá e pra cá. E é isso. O futuro reserva essa dança pra vocês, sincronizada, esse encontro sincronizado e essa construção aqui desse relacionamento. A última carta que eu tenho, eu vou parar aqui porque não tem mais o que falar pra você. A última carta que eu tenho é a âncora. A âncora, ela finca né? Ela ancora, ela coloca ali, estabiliza também, né? A prosperidade. Tudo que vem do mar, foi assim que eu aprendi a ler essas cartas aqui. É algo que eu me lembro, né? Quando eu olho as cartas que trazem elementos do mar, tudo que vem do mar é próspero, tudo que vem do mar é abundante. A carta dos peixes tem essa energia de abundância, de prosperidade. A âncora pra mim também. E é isso que vem pra ficar, vem pra se ancorar, daqui não sai. Não é um barco que tá à deriva, sabe? Tá indo com a maré, tá indo pra onde o vento leva. Não, ele tá ancorado, ele tá fincado ali. Ele não vai sair dali mais. Então, trazendo esse símbolo pra cá, pra sua história, a partir do momento que você encontra essa pessoa, ou reencontra, né, pra alguns, vai ser o momento certo e dali pra frente vocês não se afastam mais. Vocês não vão ter um falso início, sabe, no futuro. Pode ter tido no passado, mas não vai ter um novo falso início, aquela coisa de eu quero, mas não posso. Não acontece, não desenvolve. Aqui não, aqui é a hora certa desse encontro acontecer e de vocês começarem algo e viverem algo muito, muito, muito bonito. Aqui essa carta traz todo esse amor transbordante aqui, essa união, essa parceria. E se vocês têm essa conexão psíquica, intuitiva, né, vocês possivelmente vão desenvolver um relacionamento de muita amizade também. Então, aqui é só aprofundando. Aqui não é algo raso. Aqui vai ser muito profundo, cada vez mais profundo e cada vez mais sólido também. Achei lindíssima essa mensagem. Não trouxe uma carta, mas trouxe aqui uma mensagem muito, muito boa. Como eu disse, queria que fosse pra mim a mensagem, porque é só felicidade que tem aqui, de verdade. É só felicidade que tem aqui na minha frente, nessa história de vocês. Desejo muito sucesso nessa união, que seja no momento certo e muitas felicidades para vocês. Vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Tô aqui super empolgada, eu normalmente não faço os vídeos assim tão animada. É a energia que tá aqui dessa união, tem muita empolgação e é isso. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!